A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Aqui é a pastora Deise Salema. Estamos de volta aqui para fazer o nosso vídeo de número 11 da nossa série Filhos, como ajudá-los, amém? No vídeo número 10 nós falamos sobre redefinição de prioridades. Então, redefinir prioridades. Nós precisamos redefinir nossas prioridades para que a gente possa escrever uma nova história na vida dos nossos filhos. Mas nós vemos também que para a gente escrever uma nova história na vida dos nossos filhos, nós temos que escrever primeiro uma nova história para a nossa vida. Amém? Dar início a uma nova história. Hoje eu quero falar eu quero dar um testemunho muito claro disso que a gente vai falar agora, dos fatos. Ou seja, eu preciso mudar a minha vida, escrever uma nova história para mim, para que eu possa escrever uma nova história para a vida dos meus filhos. Eu tenho uma criança, eu atendo, eu sou pastora licenciada, eu atendo uma mãe que tem uma criança de 8 anos de idade. Essa criança, ele tinha vários problemas diagnosticados, tá? Vamos lá, vou falar aqui um pouquinho para vocês aqui. Olha, ele tinha um diagnóstico de infância descalculia. Olha para aí que negócio mais feio, gente. Eu tenho tanta raiva desses nomes difíceis que o povo bota, né? Qualquer coisa que tenha, a ciência vai e coloca lá um nome, não é isso? Sabe o que significa isso? Infância descalculia, dificuldade persistente de aprendizagem e de compreensão da matemática. Olha para aí, gente. Ou seja, dificuldade persistente de aprendizagem e compreensão da matemática. Essa criança com 8 anos de idade não lia, não escrevia. Essa criança com 8 anos de idade tinha esse diagnóstico aqui, o diagnóstico também de déficit de atenção. Tá? Também tinha o diagnóstico de um grau de ansiedade muito alto e uma alteração no cognitivo. A mãe não me deu, ficou de passar para mim, mas acabou que a gente esqueceu de me dar exatamente o nome desta doença que a ciência coloca, mas é algo com relação ao espelhamento. É mais ou menos isso. A informação, ela entra. Ele consegue captar a informação do que ele está ouvindo, mas ele não consegue direcionar para o lado certo. Ou seja, ele está ouvindo uma professora falar de matéria de português, ele consegue captar a informação, mas ele não consegue direcionar a informação, ou seja, espelhar a informação para que ele possa aprender e desenvolver esta matéria, este assunto. Então, esta criança tinha todos estes diagnósticos. Tá? Começamos a trabalhar com a mãe nas individuais, atendimento individual com ela. Como eu falo para vocês, eu repito, uma criança com 8 anos de idade, você pode, os problemas que ele tem, se você trabalhar com você, se você mudar a tua história, consequentemente o teu filho mudará a história dele. É impressionante, tá? Na realidade, eu não atendo essa criança, eu não preciso atender essa criança. De vez em quando eu converso com ele, oro sempre com ele com relação à libertação, mas meu atendimento é com a mãe. 3 meses, nós estamos falando em 3 meses, 3 meses atrás essa criança tinha todos esses diagnósticos. Essa criança hoje, ela está lendo, essa criança hoje ela está escrevendo, que ela não lia nem escrevia, tá? Até 3 meses atrás ele não lia nem escrevia. Ele está lendo, ele está escrevendo. As 2 últimas notas dele de matemática, pasme, foi 10. As 2 últimas notas de matemática foram 10. E as matérias seguintes, as outras matérias, ele está tendo 7 e 8.
nas outras matérias. Então, assim, olha como essa criança está desenvolvendo. Esta criança não tem, o déficit de atenção dessa criança está quase zero. Ele chega em casa e ele diz: mamãe, eu prestei atenção na escola, eu estou conseguindo prestar atenção. Está quase zero, se não já está zero, o déficit de atenção desta criança. Com certeza, esse negócio aqui de infância de descalculia também já não tem mais nada a ver, não é verdade? Porque as duas últimas notas de matemática dele foram 10. E eu vou dizer uma coisa para você: bastou a mudança da mãe. Bastou escrever uma nova história para a vida da mãe. Como eu trabalho com libertação também e rompimento de maldições, então eu estou sempre orando por libertação para a vida dele, tá? Mas o meu trabalho maior é com a mãe. Agora presta bem atenção. Você sabe qual foi o ponto gatilho mais forte que teve dessa história, dessas enfermidades aqui do psique dessa criança? Foi exatamente o medo que a mãe sentia quando estava grávida dessa criança. Quando a mãe engravidou dessa criança, ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo da gravidez, ela tinha medo de não conseguir lidar com a criança quando ela nascesse, ela tinha medo de tudo. Inclusive, uma das vezes que eu estava atendendo ela, Deus, o Espírito Santo de Deus, trouxe na memória dela um dia que ela sentou na calçada, na porta de uma farmácia, e ela começou a chorar, grávida, começou a chorar, soltando todo aquele medo que estava dentro dela. Foi esse medo. Esse medo foi o gatilho para aquela criança gerar nela, até os 8 anos de idade, esse medo, essa ansiedade. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é provocada pelo medo. O medo excessivo, o medo é um sentimento normal, um sentimento bom. Se você não tivesse medo, você não ia saber do perigo, você não ia ter ideia do perigo. Então, medo é um sentimento bom, um sentimento normal, um sentimento que todos nós temos, como alegria, como tristeza, como e vários outros sentimentos. Mas em excesso não. Quando o medo já passa do normal, ele já gera ansiedade. Então, essa criança já gerou essa ansiedade, tudo isso com relação ao medo lá de trás. Quando nós começamos a trabalhar neste medo, esse medo foi exatamente o gatilho. Eu chamo de base. Quando nós começamos a trabalhar nesta base, os cárceres, tanto da mãe como da vida dessa criança, começou a ser rompido. Olha que tremendo. Tudo isso daqui, olha, todas essas enfermidades aqui que essa criança foi diagnosticada até 3 meses atrás, são cárceres, que são sustentados por bases, por esses gatilhos. Tem gatilho que sustenta mais de uma base, principalmente o gatilho à base do abuso sexual. Então, essa criança, tudo isso daqui estava sendo sustentado pelo medo. E à medida que a gente foi rompendo, trabalhando lá atrás com a mãe, esses cárceres foram sendo rompidos. E hoje, para a glória de Deus, ele já fez os exames, já foi fazer novos exames, ainda não saíram resultados, mas eu tenho absoluta certeza, por conta do resultado prático, a gente já está vendo literalmente esta criança de 8 anos de idade, que estava totalmente encarcerada por um gatilho lá atrás da mãe, por uma base lá atrás da mãe, ele está liberto e se libertando e completamente, eu creio, liberto. A gente vai ver aí, deixa a medicina, né? Deixa a ciência determinar agora quem é essa criança. Eu vou trazer aqui o diagnóstico para vocês também. Assim que eu tiver, eu trago para vocês. Então é quando eu falo, para a gente mudar a história dos nossos filhos, nós temos que mudar primeiro a nossa história. Porque nós somos a base das disfunções dos nossos filhos hoje. Principalmente a criança que ainda está debaixo do teto dos pais, a criança ainda, eu falei disso no vídeo passado, nossos filhos adultos, claro, eles permanecem com as bases
que foram geradas por nós lá atrás, na nossa educação, na época da fase do comportamento aprendido, que é o caráter, na verdade, mas eles já geraram também, através do seu livre-arbítrio, eles já geraram também disfunções baseadas nas suas atitudes disfuncionais, escolhas erradas, mas as nossas crianças não. Então, quando uma mãe vem, hoje o que eu mais tenho são pessoas que eu atendo, mães que eu atendo com filhos com problema. E nós estamos trabalhando exatamente em cima disso. Eu já dei o testemunho aqui de uma mãe com um filho que foi diagnosticado autista e ele está, cada dia nós estamos trabalhando com ela, ele só tem 5 anos de idade, e cada dia que passa essa criança está evoluindo, ou seja, porque o autismo, como qualquer enfermidade do psique, ela é uma enfermidade degenerativa. Ou seja, ela vai degenerando a cada vez, ela vai piorando. A criança, normalmente, ele começa com um autismo leve, um autismo médio, um autismo severo, depois passa para esquizofrenia, para o bipolaridade, ou seja, vai aumentando. A esquizofrenia, já quando a pessoa já começa a se machucar as pessoas, então o diagnóstico já vai aumentando, mas tudo se baseia nisso, gente. Então, todo o Alzheimer, que também é uma enfermidade degenerativa no psique, é a mesma coisa, tá? Ele vai aumentando a cada vez. Então, e essa criança está cada dia mais sendo regenerada. É impressionante. Quando eu falo que a mente da criança, ela se dissocia, uma forma inconsciente de dizer, se eu não viver neste mundo real aqui, eu não vou sofrer, eu não vou ver meus pais brigando, eu não vou ver a disfunção da minha mãe, eu não vou ver a rejeição do meu pai ou da minha mãe, seja lá o que for. Então a criança, ela dissocia sua mente. Então ela entra nesse novo mundo e exatamente ali ela vai gerar o mundo dela, que é exatamente o autismo. Então nós estamos vendo essa criança que eu tô falando para vocês de 5 anos, a cada dia mais voltando para o seu mundo. A cada dia, essa criança voltando para o seu mundo. A cada dia, essa criança sendo regenerada. Através de quê? Através da mudança da mãe. Através da nova história que a mãe está construindo para a vida dela. Essa criança, eu nunca conversei com essa criança de 5 anos de idade. Eu oro por ele. Eu faço as orações de libertação, sim, da mente dele. Mas eu nunca cheguei a conversar com ele. Todo o meu trabalho é com a mãe. Então, quando eu digo que mude a sua história, para que o seu filho gere uma nova história, isso é real. Então, nós entendemos que o processo... Então, eu tenho outros testemunhos, eu tenho outra criança também com 8 anos de idade, que também não lia nem escrevia. Filha de pais também totalmente disfuncionais, principalmente a mãe. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a atender também nas individuais a mãe, a mudança da mãe, a nova história que foi gerada, começou a ser gerada na vida da mãe, tem transformado essa criança de uma forma tremenda. Essa criança hoje já está lendo, escrevendo. Nós estamos falando também em 2 meses, tá? Estamos falando em 2 meses. Essa criança hoje está lendo, escrevendo e recebeu um troféu da melhor aluna da sala na leitura. Pasmem, tá? Só isso tudo é para Deus dizer assim, olha, esse é o meu poder. Então, assim, 2 meses que eu comecei a trabalhar com a mãe nesse sentido, essa criança já está lendo, escrevendo e recebeu, o mês passado, mês de março, um troféu, abriu um troféu como a melhor aluna de leitura da sala dela. Então, isso é o que Deus pode fazer. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Ele só pede o teu compromisso com Ele. Ele só pede a tua obediência com Ele. Amém? Então, nós podemos sim, todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém? Nós vamos encerrar aqui com esse
testemunho tremendo, esses testemunhos tremendos da glória de Deus, e dizer para você, você também pode escrever uma nova história na vida dos teus filhos, amém? Escrevendo primeiro na tua vida uma nova história, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso companheiro neste dia, nos levando verdadeiramente a redefinir nossas prioridades, priorizando Ele em nossas vidas a cada dia. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe e te guarde.